Bom, eu fiz aqui a desinstalação, seguindo aqui o nosso passo a passo, né? Eu fiz a desinstalação do QGIS. Eu usei o Revo Uninstaller e aqui tem o passo a passo que nós seguimos. Você poderia também usar o desinstalador nativo do Windows, lembrando que o Revo desinstala nativamente e depois ele faz um escaneamento no computador procurando registros e pastas. E depois eu conferi se as pastas remanescentes do QGIS estavam mesmo apagadas. Olá pessoal, nós vamos dar início então agora à instalação do QGIS no Windows. As informações principais que eu tenho que deixar para você é que eu tenho algumas instâncias do QGIS instaladas. Você verá isso logo adiante. A outra é que eu estou usando o Windows 11, mas os comandos aqui e os passos dados aqui servem para o Windows 10, que é a maioria tem usado. Tá bom? Eu estou aqui com o QGIS aberto, inclusive alguns projetos que foram terminados, e eu vou desinstalar. Uma das informações que eu quero mostrar para vocês rapidamente, aqui no menu configurações, em opções, nós temos aqui a pasta geral, onde nós vimos aqui onde estão os modelos, né? E nós já podemos ver que uma das pastas onde ficam os modelos do QGIS, ela está em C2 pontos, Users, que é usuários. No meu caso aqui, o usuário é o meu próprio nome, né, Hilton, e app data romanin QGIS, QGIS 3, tal, templates. Então significa que existem arquivos do QGIS nesta pasta aqui, nesse endereço, tá bom? Nós precisamos entrar lá e apagar este endereço depois da desinstalação. Outra coisa importante, outro lugar importante aqui em sistema, você tem também algumas pastas. Mas como você pode ver, todas essas pastas, elas dizem respeito a dois lugares, duas pastas principais. E nós vamos apagar essas pastas para que não fique nada no QGIS depois que nós desinstalarmos. Porque o que geralmente acontece, pessoal, é que você desinstala o QGIS e ele deixa algumas pastas de perfil e pastas de cache em outros lugares que não são desinstalados. Bom, eu posso usar para desinstalar o QGIS um aplicativo gratuito e que não precisa instalar, muito bom, chamado Revo Uninstaller, né? Se eu clicar aqui em Download, eu posso ir aqui na parte onde é Free, né, gratuito, Freeware, Portable. Uma vez que eu cliquei aqui, eu vou até salvar nessa pasta vazia que eu criei. Ele é pequenininho, né, um excelente desinstalador. Eu vou descompactar esse arquivo com o WinRAR. Eu vou extrair esse arquivo, né, daqui. Extraído esse arquivo, dentro desta pasta, eu tenho aqui o executador, né, o exe dele, o aplicativo é esse aqui. Eu posso dar um clique duplo, é só dar um clique duplo, dar permissões, clicar em sim, aí vocês não estão vendo essa tela. Eu dou OK aqui quanto ao contrato, e ele me mostra aqui quais são os arquivos, quais são os programas que eu posso desinstalar, que eu tenho dentro do meu computador, que eu posso desinstalar. E logo aqui embaixo, pessoal, eu tenho aqui o QGIS. Seria apenas clicar com o botão direito e clicar na primeira opção. Esta é uma das formas que eu vou fazer agora.
Antes, porém, tem a oficial, a que você também pode usar. Não é a que eu vou usar, mas você pode usar ela e funciona também. Eu clico aqui no menu Iniciar e digito apenas QGIS. Ao digitar QGIS, pessoal, vai aparecer a versão do QGIS que eu tenho instalado aqui, né? Ou as instâncias. Seria apenas clicar com o botão direito sobre ele e clicar em desinstalar. Se você quiser usar o desinstalador oficial aqui pelo Windows, você pode fazer desta maneira. É bem simples, é Next, 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 e não tem nenhum problema não. Eu, porém, vou ensinar para vocês, mostrar para vocês sobre este aqui, porque ele busca também registros do QGIS e apaga. Eu vou clicar com o botão direito, Uninstall. Ele pergunta se eu quero fazer aqui, criar um ponto de restauração, isto é, no Windows eu posso restaurar o sistema à condição anterior, isto é, se eu desinstalei esse programa, mas eu não queria que ele tivesse sido desinstalado, eu posso criar esse ponto de restauração, ele vai fazer uma restauração do Windows. No meu caso eu não vou usar isto porque eu tenho certeza que eu quero desinstalar este programa, no caso QGIS. Vou clicar em continuar. Ele pergunta se eu tenho certeza que se quero ou não desinstalar esse produto. Eu vou dizer que sim, tenho certeza. E aqui, pessoal, ele está abrindo o desinstalador oficial, aquele que você abriria daquela forma que nós fizemos aqui pelo oficial. Demora um pouquinho. Bom, pessoal, seguindo aqui o nosso passo a passo, eu vou escolher avançado e agora eu vou pedir ele para escanear no computador os registros e pastas do QGIS que ficaram de ser excluídos. Bom, ele encontrou vários registros e é isso aqui que faz a diferença do Revo para a instalação manual, porque a instalação manual não apaga esses registros. Eu vou selecionar todos, eu vou dar um Next. Ele pergunta se eu tenho certeza que é para apagar esses registros do QGIS remanescentes. Eu vou dizer que sim. E agora ele diz que pastas aqui em Program Files, que é arquivos de programa, né, foram encontradas do QGIS, todas estas pastas. E ele pergunta se eu quero apagar. Eu vou selecionar todas e vou clicar em Delete para apagar. Sim. Estas são pastas remanescentes que ele encontrou, mas ainda tem mais algumas. Vou clicar em Finalizar e aqui no Revo já foi feita essa parte. Agora eu vou abrir aqui arquivos, o explorador de arquivos, este computador. Eu vou em C2 arquivos de programa e vou descer até onde poderia estar a pasta do QGIS. E aqui eu encontro instâncias antigas que eu instalei e que ficaram aqui. São pastas de instalações anteriores. Eu vou selecionar as duas, são duas versões. Vou clicar com o botão direito e vou excluir, remover. Então agora todas as pastas do QGIS aqui dentro de arquivos de programa foram excluídas. Mas não apenas isso, pessoal. Eu sei que existem arquivos também aqui em usuários. Como nós vimos, o QGIS instala aqui em usuários alguns profiles, algumas outras informações. Eu vou aqui em C2 usuários, eu vou no meu usuário, no caso Hilton, fui eu que instalei. Eu vou abrir aqui app data.
A appdata está um pouco apagada aqui o ícone, porque ela essa pasta é um arquivo oculto. Aqui no Windows 11, nesses 3 pontinhos, eu posso vir aqui em opções, e eu encontro aqui modo de exibição. Você vai encontrar no Windows 10 esta mesma janela em um dos cantos aqui. Você pode clicar e procurar e encontrar opções. Modo de exibição, e eu vou descer aqui quase no final, onde tem escrito pastas e arquivos ocultos. Se o seu estiver em não mostrar, eu vou aplicar aqui para você ver, ó, ele vai sumir, ó, essa pasta sumiu. Mas se eu clicar aqui, mostrar arquivos, pastas e aplicar, aí ela aparece aqui, olha, appdata. Eu vou dar um OK aqui, eu vou entrar em appdata, e eu vou dar uma vasculhada aqui em local. Eu vou dar uma olhada aqui se tem algum arquivo do QGIS, alguma pasta. Tem pasta do QGIS aqui, tá vendo? E aí guardo o cache. Vou voltar aqui em local e vou apagar essa pasta do QGIS com delete. Pronto. Vou voltar aqui em appdata. Local, não tem. Então, eu vou para outra pasta. Running. E aqui em Running, eu vou, aqui no finalzinho, eu vou encontrar aqui o arquivo, uma pasta do QGIS. Vou apagar essa também. Esta aqui guarda os profiles, né? Perfis do QGIS. Se você quiser, inclusive, exportar esse perfil, se eu quisesse manter o perfil de anteriormente para abrir o novo QGIS, eu deveria ter entrado aqui e guardado essa pasta. Mas não é esse o meu interesse. Pronto, agora o QGIS... Pronto, pessoal, agora o QGIS está desinstalado.